Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Espero que a semana tenha sido o mais leve possível. Vamos dar início aos nossos estudos dominicais, né? Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, gente, hoje o estudo vai ser direcionado pelo livro Vinha de Luz. A lição no qual a gente vai fazer o estudo hoje é a lição de número 10. Levantai os olhos. Levantai os olhos. Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Jesus, João, capítulo 4, versículo 35. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao vosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na Terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão alto dom, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alcançar a lâmpada sublime da fé, acima da sombra. Irmão muito amado, que te conserva sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida, que deixastes apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frontes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. Levantai os olhos. Gente, fica à vontade. Qualquer coisa, abram o microfone. É importante, né? Um estudo sistematizado, um estudo que tanto nos enriquece. Então, fiquem à vontade. Mesmo que levanta a mãozinha aí, eu não estou vendo e tudo, mas já entra falando, tá? E eu vou acompanhando o chat aqui também. Levantai os olhos. É interessante, que, ó, vamos pegar a contextualização do título da lição, da onde Emmanuel nos traz, né? Levantai os olhos. Muitas das vezes nós escutamos, né? E aí é no mundo social, na humanidade, na sociedade, ó, deu errado, levanta a cabeça e segue em frente, né? Nós em geral,
Se não escutamos, mas por várias vezes, talvez aconselhamos, né? Então, existe muito essa questão. E quando o Emmanuel vem trazendo essa questão de levantar os olhos, é, por vezes, olhar adiante da atual situação que se encontra. Tá? Mas Emmanuel ele vai pegar um eixo muito legal, né? Vamos utilizar um termo bem popular, legal mesmo, nessa contextualização. Ele pega o trecho bíblico, a princípio, de estudo, de que eis que eu vos digo. Isso é Jesus, tá? É Jesus. Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Olha que interessante. Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. As terras já estão prontas para a colheita. Não titubeie, visualize, perceba. Isso é nós, aqui no planeta Terra. Não falta campo de colheita que nós não possamos estar, vamos dizer assim, aptos a desenvolver. É importante falar também que durante o estudo nós vamos chegar nesse ponto que a colheita ela faz parte também da semeadura, mas que em todos os cantos e campos existe possibilidade de um trabalho efetivo. E esse trabalho efetivo, ele se baseia no trabalho do bem. No trabalho do bem. Mas Emmanuel, olha como que ele começa aqui a lição. Ele vai pegar uma contextualização muito material. Olha, veja bem. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. Ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Olha, então Emmanuel ele já pega uma vertente, vamos dizer assim, bem do nosso planeta, bem do nosso mundo, e vem nos trazendo o seguinte, ó, a existência praticamente tem como princípio, né, uma ligação bem, né, ao estômago e um outro ato muito, numa vertente muito sexual, né? Mas peraí, o que Emmanuel está querendo nos nortear com isso? O que ele está querendo dizer? Porque até então, parecia que o estudo poderia partir para um outro ramo, né? O estudo, levantar os olhos, tem muito trabalho ali para ser executado, né? Mesmo que não for eu que semeei, mas eu posso estar ajudando a colher. Quer um exemplo? Vamos supor uma pessoa, olha, presta bem atenção. Vamos supor uma pessoa que começou um trabalho comunitário. Um trabalho, por exemplo, para ajudar moradores de rua com alimentação, por exemplo. Então, exemplos, tá? A gente tem tantos outros aí. Vou citar dois. Tá, beleza. O que nós vamos fazer? Essa pessoa que teve essa ideia, ou esse grupo de pessoas que teve ideia, começou a executar, né, todos esses atos. Então, inicialmente, semeou a ideia para depois ter a sua colheita. A colheita seria a entrega desses alimentos aos moradores de rua, né? As pessoas em situação de rua. Ok. Aí, passados 4 anos desse trabalho, eu, Rangel, falo, nossa, que trabalho legal, eu quero fazer também. Fui eu que semeei? Fui eu que comecei? Não, mas eu posso participar dessa colheita. Eu posso participar dessa ação do bem.
Então, seria mais ou menos algo desse tipo. Vamos dar outros exemplos. Mutirão. Um mutirão de costura, que esteja fazendo roupas, ou até mesmo, vamos fazer vestuários para aquecer aos idosos dentro de um asilo. Ok, de quem partiu a ideia? Quem semeou isso, né? Olha, enfim. Mas depois de um determinado tempo, peraí, é um trabalho legal, eu quero fazer parte também. Beleza? Não foi você que semeou, a princípio, a ideia. Mas você semeou em seu coração a necessidade de trabalhar nisso também. E aí sim, no decorrer do caminho, você começa também a trabalhar. É a parábola do trabalhador da última hora. Aquele que chega cedo, tudo bem. Aquele que chega no final da tarde, opa, é justo esse que chegar no final da tarde ganhar o mesmo que esse? Olha, sempre há tempo. Na seara do bem, sempre há tempo. Então, é nesse sentido. Só que Emmanuel, ele começa arremetendo na questão do estômago e do sexo. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui a partir do terceiro parágrafo e entender melhor o que Emmanuel quer citar aqui. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Do estômago, que é o de se alimentar, né? Principalmente. Se a gente trata do estômago, a gente está tratando do principal órgão, do principal agente para receber as alimentações que degustamos. E ambos, né? Do sexo também. E a importância desse, principalmente, e não somente, tá? Mas principalmente. Por que não somente? Porque o sexo por si só, talvez por várias vezes, por muitas vezes irresponsáveis, sem compromissos com o amor, pode fazer grandes estragos. E bem o sabemos disso no planeta em que vivemos. Mas o sexo, vamos dizer assim, ele também é a base do quê? Da continuidade da vida humana no planeta. É a possibilidade de espíritos desencarnados estarem vindo para nosso planeta para poder, como objeto, o corpo, né, o objeto, nosso instrumento, evoluir. Então vamos lá, ó. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou outra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo o nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Pois bem, presta bem atenção nesse parágrafo. Não se resume a vida a fenômenos da nutrição, ou seja, a vida não é só comer, não é só alimentar para estar plenamente saciado, ou também atender, ou nem simplesmente a continuidade da espécie. Olhando pelos olhos de Emmanuel, entendendo, é óbvio, né? Entender da maneira mais fina e sutil que Emmanuel está querendo nos passar, é que nós não podemos nos atrelarmos somente ao básico. Somente ao básico. Vou dar um outro exemplo de provérbios populares humanos. Tô de barriga cheia, dinheiro no bolso, tá tudo bom. Ó, isso é básico, isso é básico. A gente precisa levantar os olhos e olhar além. Porque existe algo entre nós
que chama zona de conforto. A zona de conforto não me permite, por várias vezes e por mim mesmo, olhar além, visualizar mais, ver que eu posso, e aí aos olhos do Espírito, ver que eu posso ir muito além da onde eu estou. Então, quando Emmanuel ele traz a questão da continuidade da espécie através do sexo e da barriga cheia através da nutrição, não, não é só isso. Existe muito mais trabalho, muito mais atividade a ser desenvolvida do que a nossa ou a vossa vã consciência nos permite enxergar. Jesus nos convidou ao trabalho olhando além. Emmanuel vem explicar isso. Emmanuel vem nos fazer entender isso. Deixa eu ver aqui no chat. Elevar-se acima das coisas da terra, Júlia. Elevar-se acima das coisas da terra, olhar para o alto, buscar crescer em espírito, desapegar-se das coisas terrenas, empenhar-se em trabalhar na seara do bem. É isso, né, Júlia? É ir além. O quanto que nós, e aí eu falo nós, humanidade, o quanto que nós podemos colaborar, contribuir, claro, baseando-se na busca incessante de nossa evolução espiritual, mas o quanto que eu posso contribuir para com o meu próximo? Eu tenho que olhar além. Eu tenho que trabalhar ideias. Se tem uma ideia boa sendo desenvolvida, por que não fazer parte dela? Eu não posso ficar preso aos meus limites materiais. Não podemos ficar presos aos limites materiais. Imagine um professor indo trabalhar somente pela mera questão de receber o seu salário. Não. Ele tem que ir muito além. Ele tem que se preocupar com o desenvolvimento de uma criança. Ele tem que se preocupar em acolhê-la, afagá-la nos problemas, nos momentos difíceis. Não, não basta só o salário no final ou no começo do mês. Eu tenho que ir além. Não basta um profissional da saúde somente trabalhar pela mera questão de receber o salário. Claro, é um trabalho terreno, um trabalho que sim requer o salário, mas eu tenho que ir além. Porque se eu me comprometer o máximo possível a tentar auxiliar uma pessoa enferma, doente, passando por um momento de dor, eu vou receber o meu salário ajudando-a ou não. Mas eu tenho que ir além. Eu tenho que fazer o máximo para atender ela. Então, quando o Emmanuel ele traz a contextualização do estômago e do sexo, ele vai muito além disso. Ele vai muito além da questão material. Ele vai muito além dos nossos olhos. O que eu posso fazer do que eu não estou fazendo para ajudar o meu próximo, para ajudar o planeta, para auxiliar? Olha, é uma lição que, numa leitura simples, talvez passe despercebido vários sinais. Por isso que tem que pegar para ler bastante. Você entender realmente qual que é a ideia que Emmanuel, através de uma passagem de Jesus, quer nos passar. Levantar os olhos é não ficar preso a si mesmo.
Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Ah, queria tanto ajudar. Ajuda, ajuda, mas não sei como fazer. Já não fala mal do coleguinha, já, né? Mas e se levantar e olhar adiante? Ontem você falava mal, hoje você não fala mais, você deu um passo para frente. É que, na verdade, isso passa tão despercebido, mas as pequenas ações, que a gente pode considerar pequenas, podem ser tão grandes dentro da divindade que, olha, passa longe do que podemos enxergar. Então, a necessidade de estarmos com residência no amor, no bem e na caridade, ele é a nossa colheita. É a terra que está pronta para ser ceifada ali. Tem um momento aqui da lição que ele vai citar que a árvore está com a raiz frondosa ali, né, por debaixo da terra, mas ela está toda distribuída para fora. Imagina se a árvore ficasse somente na raiz. A gente não veria todo o trabalho que se executa para a sua florescência. É sair fora do solo. É ir além. É ir além. Olha, que significação que é essa lição aqui. Como todas emanam, né? Mas tem umas que te cutuca. Tem algumas que mexem com as suas estruturas. Eu vou esperar ganhar na loto, na loteria, para começar a trabalhar no bem. O trabalho no bem é aqui e agora. Só que os nossos olhos ainda estão olhando para baixo. Nossos olhos estão olhando para baixo. É aquele outro termo, provérbio popular, olhando para o próprio umbigo. Se estou bem comigo, se está bem entre os meus, então está tudo bem. Não, não está tudo bem. Uma outra passagem que me marca muito, mas a gente ainda é filhos teimosos ainda, mas uma passagem que me marca muito. Olha, você pode estar no conforto do seu lar, você pode estar no conforto da sua cama, você deita no seu travesseiro, mas não há como ficar tranquilo se há tantos irmãos que jornadeiam aí, sem destino, passando fome, né? É pesado. Inclusive, a Marley viu ontem. Ah, Marley, tem hora que eu pego para ver os Reels lá do Instagram, eu começo até a chorar. Quando a gente vê a realidade dos nossos irmãos lá da África, né? Aquelas crianças que, que estão só o osso, e eu aqui reclamando. Reclamando do quê? Reclamando que não sobrou dinheiro no mês? Você teve o necessário para te suprir. Estes irmãos nossos nem têm. Nem têm. Tantos irmãos sofrendo, tanto sofrimento, né? Tanto sofrimento. Por vezes, isso seria o mínimo para a dignidade humana. Angel, você está deixando de falar que são irmãos que em outras vidas utilizaram mal o seu dinheiro. Nós não fomos permitidos voltar ao planeta Terra para ficar julgando que o outro irmão foi em outra encarnação. Nós viemos nesse planeta para nos colaborarmos, para servir o meu próximo.
E eu nem quero saber o que ele tenha sido em outra encarnação. Porque Jesus, quando veio, ele curou deficientes visuais, ele curou deficientes físicos, curou leprosos, deu alimento para quem não tinha, e em nenhum momento Jesus chegou e falou: sabe por que isso te acontece? Porque em outra encarnação você foi milionário e não ajudou seu próximo. Não, não partiu de Jesus isso. Jesus veio para que colaborássemos com os nossos irmãos e não os julgássemos. Então, não é lugar de fala nós, da doutrina espírita, residente no cristianismo vivo, tentar julgar. Olha, mas ali deve ter sido um senhor rico, uma senhora, uma rainha. Não, não é aí que reside o nosso compromisso dentro do cristianismo e no que a doutrina espírita nos passa. Ajudai os vossos irmãos. Jesus nos deu o caminho. Angel, Oi. em vários estudos espíritas que a gente faz, sempre alerta a gente de que não importa as provas que os nossos irmãos estejam passando e o porquê dessas provas, né? Isso não isenta a gente de ter um olhar de compaixão e de caridade, e a gente, se a gente está vendo aquilo, é um sinal de que a gente precisa refletir de que modo que a gente pode auxiliar, né? Você está falando daquele vídeo lá, eu estava vendo, assistindo aquele vídeo, e você sabe que já é uns 2 ou 3 vídeos iguais que eu assisti, e eu fico refletindo o seguinte: com esse problema que eu estou passando de saúde, teve momentos que eu não estava conseguindo me alimentar, né? De acordo com o necessário. Embora eu tivesse condições de me alimentar, né, financeiramente, mas eu não estava podendo comer. E você sabe que aquilo, num espaço de tempo pequeno, aquilo foi me dando fraqueza muscular, eu não estava tendo forças para fazer, executar minhas tarefas diárias. E eu, toda vez que eu vejo um vídeo desse, eu fico pensando, eu falo assim, meu Deus, e foi um breve tempo que eu passei. Aquela, aquele pessoal, aquelas pessoas, elas passam isso a vida inteira, né? E assim, é a misericórdia de Deus mesmo agindo ali, porque eles continuam, né? Eles continuam lutando pela sobrevivência. Continua lutando. E cabe a nós, porque a gente faz parte de todo esse sistema, né, Marlene? Não há nada que nós visualizemos, ou que sentimos, ou que percebemos, que a gente não faça parte do contexto. Ai, estou vendo isso está me deixando melancólico. Não, estou vendo o vídeo, nossa, que vídeo, está fazendo eu chorar. Não, calma, vai com calma. Isso é apenas o gatilho para levantar os olhos. É o gatilho para levantar os olhos. Olha, e aí, Marley, você citou um caso particular que você passa, né? E o quão difícil são esses momentos, né? E aí de você mesmo, você falou, imagina esses espíritos que retornam e nem sequer nós devemos julgá-los por nada que tenha acontecido, mas a gente compraz com esse sofrimento, né? Porque a gente vai passar por provas e a gente vai passar por expiações, mas ao mesmo tempo essas provas e expiações vão ser gatilhos de entendimento
o que o outro passa. O que o outro passa, né? Então, por isso a necessidade de levantar os olhos e não ficarmos presos só a nós. Porque aquele vídeo, ele tem um contexto tipo assim, do que eu estou reclamando? Porque talvez a posição que eu esteja, mesmo com os meus problemas, e não minimizando o problema de ninguém, mas mesmo com os nossos problemas, ainda seja uma fração do que alguns outros irmãos passam, né? E isso é o gatilho para levantar os olhos. Porque nós sempre, e aí eu sempre tenho uma fala, porque a gente sempre quer, e a gente sempre mira, materialmente falando, aqueles que são milionários, aqueles que têm uma vida melhor que a nossa, aqueles que têm um carro melhor que o nosso, aqueles que têm um emprego com um salário maior que o meu. E eu nunca olho para trás. O levantar os olhos, ele consiste, boa parte das vezes, olhar para aqueles que estão passando por momentos bem piores do que nós. Porque olhar para frente, por muitas das vezes, no campo motivacional aqui da Terra, olhe para frente, levante para frente, você tem uma vitória ali para vencer. Você tem que vencer na vida. E o vencer na vida aqui na Terra, ele sempre se contextualiza em ganhar mais. Ganhar mais. Nós já perguntamos para um irmão nosso que passa pelo momento de sofrimento, da enfermidade, da dor, das doenças, aqueles que estão famintos, a gente já perguntou qual que é a vitória deles? Vou dar um outro exemplo dessas andanças, desses vídeos que eu ando vendo aí. Um pai de família, já sem a mãe da família, com seus filhos ainda pequenos, não tem o que comer. E aí perguntou para uma criança, para você felicidade hoje seria o quê? Comer arroz e feijão. Comer arroz e feijão. Essa é a vitória dele. E a sua felicidade, pai? O básico. Por várias vezes o repórter perguntou o que você queria para sua casa hoje? O básico. O básico. O básico. O básico não é alimentos caros, o básico é o mínimo para se sobreviver. Isso tudo nos impacta. Isso tudo nos deixa, porra, porque além talvez de eu não estar auxiliando, mas muitas das vezes eu estou maldizendo a minha vida, eu estou maldizendo o que foi me possibilitado de estar vivendo. Levanta os olhos, enxergue mais, visualize mais o que está passando ao seu redor. Não, eu estou aqui no meu ainda, no meu umbigo ainda, né? Olha, em qualquer condição, ainda estamos num ponto melhor do que um irmão nosso. Em qualquer condição. Rangel, e a gente percebe tanta gente iludida, porque isso que você falou aí de motivacional, nas redes sociais está cheio disso, e as pessoas estão se iludindo com isso, né? É uma ilusão vazia, porque eu preciso conquistar mais, e a que custo? E assim, de que forma? Né? Igual essa semana andou circulando uma notícia de um rapaz que, para atingir uma meta numa empresa que ele trabalha, participou de uma corrida, né? E infartou e faleceu. Um rapaz de 26 anos. Então, o que assim, essa mídia alternativa aí fica vendendo esse tipo de ilusão, né? E tem muita gente que, por não estar buscando realmente só o necessário, corre atrás desse tipo
de ilusão que, pensa, leva a perder a existência física, né? E nós tivemos uma experiência essa semana também muito triste, né? Eu acho que todos, de um certo modo, acompanhou, na onde pessoas de bens foram lá para o fundo do mar, né? E agora não vão poder nem ser recolhidos. Estava lendo uma notícia, vão virar alimentação, vai virar alimentação para a fauna. E o que levamos, né? E o que se leva? São milionários. Para quem foi, prova, expiação. Para quem fica, lição. Lição. Uma encarnação é tão rápida. Você, um piscar de olhos. A gente fica torcendo tanto para a semana passar rápido, mas quanto mais a semana passa rápido, mais o nosso desencarne se aproxima. Vamos lento. Vamos aproveitar cada instante, levantar os olhos e trabalhar. A cada final de semana que se torce para chegar, é contagem regressiva para o retorno no plano espiritual. Se nós estamos entre os nossos, valorizemos cada instante e não torçamos para que passe tão rápido. Aproveitemos. Trabalhemos. A Júlia tinha colocado alguns minutos atrás que cumprir a todo instante o amai-vos uns aos outros, e sempre, e olha, a gente nem percebe, porque a gente fica trabalhando muito na questão de provas e expiações, mas eu acho que o principal objetivo nosso é o amor. É o amor. O amor que vai fazer nós crescermos espiritualmente. O amor vai nos elevar o moral. Nosso problema nunca foi o intelecto nesse atual momento. Não é o intelecto, é o moral. Foi para isso que Jesus veio. Para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida na moral do Espírito. Continuemos. Valiosos conhecimentos reclamam-no à esfera superior. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito. Que a vida não constitui apenas um curto período de manifestações carnais. Nossa encarnação é muito breve. Curtos períodos de manifestações carnais da terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus. Que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. É o que nós estamos comentando. Eu estou voltando no planeta Terra para pagar o que eu fiz de errado. É provas e expiações. Não, é para florescer um amor. Preste bem atenção nessa passagem, ó. Que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. Eu estou com destino de sofrer aqui na Terra? Não. Não. Que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. A gente está muito preso ainda nessa questão do sofrimento que nós temos que passar aqui pelas provas e expiações para aparar erros que nós mesmos semeamos, mas a principal destinação é o amor, é o bem. Essa é a principal destinação. A gente passa despercebido disso. Vou voltar no planeta Terra para sofrer de novo. Não, você vai voltar no planeta Terra para que dentro dessas provações que você tem que passar, floresça esse amor aí. Trabalhe no bem, olhe pelo próximo, amai-vos uns aos outros, como a Júlia citou aqui. Isso é olhar para a frente, é levantar os olhos. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. Tá com o pensamentinho meio tortinho aí? Santifica esse raciocínio aí. Vamos santificar os pensamentos.
Nossa, eu pensei em uma besteira aqui agora. Opa, apaga! Vamos equilibrar aí, vamos equilibrar aí. Nossa, eu estou imaginando aqui uma coisa. Não, peraí. O que você está imaginando vai fazer bem para você? Não, para o outro. Vai fazer bem? Não. Então, peraí, então vamos corrigir. Nós precisamos nos corrigir. E para corrigir, temos que erguer os olhos. Porque senão, a gente justifica o nosso erro dentro da condição em que nós vivemos. Na verdade, a gente já está voltando aqui no planeta Terra há tanto tempo por causa de tantas justificativas infundadas, de tantas desculpas que a gente já. Aí, quando volta para o plano espiritual, na onde vai revisitar todo o seu histórico, ah, mas eu não fiz isso, não. Fez aqui, ó, tá aqui. Ah, mas eu não sabia que era errado. Ó, será que não sabia? Será que não sabia? Sabia, sabia, já tratamos aqui. A pessoa ela pode não acreditar em Deus. Ela pode ser ateu. Mas ela sabe que não pode roubar o irmão. Ela sabe que não pode atentar à vida do meu próximo. Ela sabe que eu não posso ser uma pessoa estelionatária. E isso sem crer em Deus. Então, essa conversa de que, eu não sabia que isso era errado, isso não vai ocorrer. São princípios de valores básicos que nós temos aqui. Então, não há justificativas pautáveis para o nosso retorno do plano espiritual de falar, eu não sabia. Eu não sabia. Sabia. Eu não sabia que a vida continuava. Ah, mas você era de qual religião? Da católica. Ah, mas a católica ensina há muito tempo que você continua, você vai para o céu, ou que você ia para o inferno, ou que você vai passar pelo purgatório. Ah, eu não sabia. Você é o quê? Protestante. Ué, o mínimo que você aprendeu foi que você, depois de falecer, ia dormir para o momento despertar. Então, continuava. Então, não é justificativa de falar que, eu não sabia que você fizesse isso, e não, pera, sabe? A gente sabe tudo. Até os de menos alcance ao conhecimento aqui na Terra. Nós sabemos, nós temos uma base. Nós temos uma base. Continuemos aqui. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. O erguer os olhos, o levantar o olhar, é nós sairmos daquela base ruim que estamos e ir além. Vermos que você é pessimista, seja mais otimista. Seja mais otimista. Mas tudo me acontece de errado. Vai melhorar. Vai melhorar. Então, procuremos ser mais positivistas. Não é fácil, Rangel. Eu não sei a condição que os outros irmãos passam. É muito difícil. Por isso que tem tanta depressão hoje, né? Não é fácil mesmo. Porque cada um vai sentir a dor que lhe atinge. Mas olha, por mais difícil que seja, a esperança, que é a irmã da fé, ela nos acompanha. A esperança, ela é tudo para nós. A esperança da humanidade, a esperança que virão dias melhores, a esperança que eu sou um filho e eu não estou abandonado. Não podemos minimizar o sofrimento de ninguém, mas entender que dias melhores virão. Por vezes a pessoa se acomete de uma determinada enfermidade e ela vem a falecer. Angel, você falou que ela ia melhorar. Melhorou. Melhorou, por incrível que pareça.
Ah, mas o melhor para mim era ficar com essa pessoa aqui na Terra. Sim, porque a gente cria esses vínculos de amor. Mas o sofrimento pode ser muito maior do que isso. Melhorou, emancipou. E assim vamos. Nossa vida vai nesse sentido. O último parágrafo nos traz o seguinte: é um parágrafo grande. Irmão muito amado, que te conserva sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. É aquilo que nós estamos falando. Por mais difícil e dolorido que passamos as nossas provas e expiações, mas nós temos que florescer, no mínimo, uma pequena flor de esperança. Emmanuel, ele trata isso, ó. Não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto. Repara as frondes imortais, balanceando-se ao sopro da providência divina. É esse, o Pai Nosso. Deus, ele não nos abandona. Não nos abandona. E tem os seus enviados para isso. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presos ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. Olha que bênção uma lição dessa, né? Por mais difícil que seja, vamos manter o mínimo de otimismo. Vamos olhar além. Vamos olhar além. Não ficarmos fixos somente no olhar para nós mesmos, mas ir muito além nisso. Não ficarmos fixos no barriga cheia, porque existe tantos outros aí precisando de auxílio. Olha, temos trabalho. Por falta de trabalho no campo moral, na evolução espiritual, não há de ser. Não há de ser. Temos muitos trabalhos voluntariosos aí para exercermos. E isso começa dentro da família. Isso começa dentro da família. Porque, por vezes, estão pensando em ir lá longe. E olha, tem trabalho perto. Então, por falta de trabalho, também não será. Emmanuel sempre nos ensinando, sempre nos norteando com a base do Cristo. Demos graças a Deus por tantos ensinamentos, por tantos aprendizados adquiridos aqui, que nos serve de gatilho e combustível para continuarmos em frente e para continuarmos à frente. Mas para isso, levantemos os olhos. Para vermos que podemos ir muito além. Muito além. Muito além de uma mera existência encarnatória que estamos passando agora. Temos trabalho a executar. A colheita está aí, ó. Então vamos seguir firme nesse propósito. No próximo domingo é estudo do Livro dos Espíritos. E daqui 2 semanas, se Deus assim o permitir, nós faremos novamente a lição do livro Vinha de Luz. A lição vai ser a de número 11, Abre a Porta. A Júlia colocou também outro pensamento aqui. Nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. E isso é fato, né? E não adianta nós argumentarmos, o Deus me abandonou. Nunca abandonou. A gente se afastou. Então, fiquemos bem atentos a isso,
Mais alguém queira comentar, gente, fique à vontade. Rangel, só ia comentar o seguinte, que essa lição faz a gente, assim, é um alerta, tá chamando a gente à reflexão, lógico, e assim, para a gente pensar que toda vez que a gente se acomoda nos nossos problemas e começa a achar difícil, a espiritualidade mesmo se encarrega de mostrar alguma situação para a gente, na nossa frente, às vezes em volta mesmo, né, do nosso convívio, as pessoas, ou até distante, né? Mas aparece situações para exemplificar que nós estamos acomodados e estamos chorando de barriga cheia. Sim. Eu estava comentando um pouco antes de vocês entrarem na reunião com a minha tia Ivanete, que há algumas percepções que ocorrem na vida da gente e que pode deixar a gente até um pouco meio, vamos dizer assim, triste. Mas no caminho contrário dessa via de mão dupla, eu não farei o mesmo que determinadas pessoas fazem com a gente. Isso, de um certo modo, é olhar acima, é procurar ser melhor. Porque é aí que reside o cristianismo. E sim, Marley, quando você menos pensa, surge uma oportunidade para trabalharmos bem próximo, dentro da família. Pode ser Com além, certeza. pode ir além. Eu posso fazer um trabalho social lá na África. Eu posso fazer um trabalho social num refugiado da Síria. Eu posso ir muito além. Se assim der certo, se assim eu estiver, de repente, engajado, tiver possibilidade. Mas, olha, dentro do seu próprio lar já tem arestas para ser resolvidas também. E só o amor constrói. Só o amor constrói. Então, é nisso que nós temos que nos basear, né? Alguém faz algo com você? Não replique, ao contrário. Que sirva de aprendizado, que sirva de gatilho para olhar para frente e procurar fazer o melhor. E não ser o melhor, mas fazer o melhor. Porque isso vai juntando tesouros no céu, né? Quando É, chegamos no plano espiritual, o que vai nos ser contabilizado são as ações que nós viemos a fazer enquanto a última encarnação. Porque já estava contabilizada da anterior. E agora, o que você fez diferente? Você foi? Você se esforçou? Isso vai ser contabilizado. Mais alguém quer falar? Fiquem à vontade. eu, de novo, continuando. Opa, pode ficar à vontade, Marley. E a consciência vai despertando aos poucos. Ah, E quando sim. você falou da gente, muitas coisas a gente faz, muitos erros a gente repete, e às vezes chega lá no plano espiritual e fala, eu não sabia. Sabe, a gente sabe sim, mas às vezes a consciência, ela se finge de adormecida por conveniência, né? Tem o nome isso, Marley. Camufla. Camufla, Isso. Aí, porque eu lembrei de um exemplo simples, né? Até que aconteceu comigo, que eu peguei uma nota de dinheiro, não, nem observei, coloquei na minha carteira. Depois eu fui usar essa nota e eu vi que ela estava faltando um pedaço com numeração, né? Eu falei, eu acho que essa nota não vai servir. Eu fui fazer um pagamento, eu mostrei a nota para a pessoa, falei assim, ó, essa nota aqui eu acho que não vale, o que você acha? A pessoa olhou e falou, não, isso aqui não vale não. Aí
eu falei assim, então, eu não sei de quem eu peguei. Aí a pessoa falou assim para mim, ah, mas aconteceu isso comigo também, só que eu não ia ficar no prejuízo, né? Eu passei para frente. A pessoa que pegou, ela também não observou, entendeu? Aí, se eu fosse a senhora, eu fazia isso. Eu falei, não, o que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro, não é? Um exemplo ótimo, Marlene, um exemplo real, né? Exemplo de um acontecimento. É, eu prefiro eu ficar no prejuízo do que causar esse prejuízo para outra pessoa. É, é igual o Chico mesmo dizia, né? O importante, o Divaldo também fala isso, o importante não é, o que fazem comigo, o importante é eu não fazer com os outros, não é? Isso. Chico Xavier tem uma passagem ótima nesse termo aí, né? Eu não, eu não fico triste pelo mal que me fazem, né? Eu ficaria triste e pesaroso se partisse de mim isso, né? Então, nós precisamos compreender todas essas nuances, mas um ótimo exemplo mencionado, te exalto, Marley, porque pensar no próximo é necessário. Eu passar o problema para o próximo, no caso da cédula, né, do valor que você tinha, não é cristão. Não é cristão. O pegar troco errado, você vê e não retornar para o operador de caixa, não é cristão. Não é isso que Cristo nos orienta, né? Então, são as pequenas ações da vida, de tijolo em tijolo, que nós vamos construindo o reino dos céus dentro de nós. Então, mas lembrando que isso é um despertar da consciência, porque não É, foi, não, eu não pensei sempre assim. Teve um momento que eu despertei, falei, não, mas está errado isso. mas é para isso que nós estamos aqui. Não é só para questão das provas e expiações. É para crescer espiritualmente, melhorarmos. E nós já somos abençoados por estar encarnados. Somos plenamente abençoados. Bom, gente, vamos encerrar a reunião de hoje. Ah, peraí, deixa eu falar. A Júlia colocou aqui: é preferível faltar 1 milhão do que sobrar um tostão. Chico Xavier, né, Júlia? É isso mesmo. É isso mesmo. Gente, vamos partir para o encerramento. Marley, você faz a prece de encerramento? Faço sim. Então, mais uma vez, vamos agradecer imensamente a Deus por essa oportunidade que tivemos de estar aqui refletindo sobre todas essas lições. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Marley. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Júlia. Obrigado, tia Ivanete. Obrigado, tia Marlene. Obrigado, a Mirella. Obrigado, Vitória. Obrigado, Rafaela. Obrigado a todos os amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Eu desejo muitas bênçãos e muita paz durante essa semana que já está se iniciando. Desejo também essas mesmas bênçãos e essa paz no coração nesse domingo. Que tenhamos sempre Deus em nossos corações, sigamos sempre as lições de Jesus Cristo e que tenhamos sempre próximos a nós, e claro que isso depende de nós, os nossos amigos espirituais que tanto nos intuem ao bem. Fiquem bem, gente. Bom domingo e uma boa semana. Obrigada, Rangel. Obrigada a todos pela companhia. Um ótimo domingo e uma semana abençoada para todos nós. Que assim seja.
bom domingo a todos, uma boa semana e até domingo que vem, se assim Deus permitir. Que assim seja. Assim seja.